Esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios. Olá, bem-vindos de volta ao Expresso Sindimepa, podcast que traz temas atuais e relevantes para os profissionais da área da saúde, nossos colegas associados. Hoje com a presença do Dr. Iudice Andrade, doutor em Direito pela UFPA. E, Dr. Iudice, obrigado novamente pela presença, pelo aceite. Nesse episódio nós vamos abordar o apoio que o médico tem do nosso jurídico no Sindimepa, e eu gostaria da sua contextualização em relação a como o Sindimepa vem auxiliando, amparando, defendendo os nossos colegas em situações éticas e legais. O aumento da informação é uma das condições que, para o bem ou para o mal, conduz a um aumento da litigiosidade. Então, nós vamos ver um crescente do número de conflitos que se estabelecem e que acabam se tornando processos, né? Procedimentos dentro dos serviços de saúde ou processos judiciais mesmo, né? Vejam como sintomaticamente, se nós pensarmos no nosso CRM aqui no Pará, eles tiveram uma expansão da sede, né, mais recentemente, e foi para quê? Para o setor jurídico, né, que é justamente o setor em que tramitam os processos. Então, é bem sintomático que você acaba precisando expandir para lidar com o aspecto processual. Então, nós observamos que existe uma tendência, né, não é um fenômeno que já tenha acabado, continua a haver uma tendência de cada vez maior conflituosidade nas relações, e a melhor maneira que nós temos de lidar com essa questão é o aspecto preventivo. É uma tradição, eu não gosto de dizer do brasileiro, mas costuma-se dizer que nós aplicamos aquela metodologia da casa arrombada, né? Nós naturalmente temos, né, as orientações prévias. De um certo modo, a nossa atuação tem sido preponderantemente, nessa área, né, tem sido preponderantemente de assistência, né, processual. Mas eu gostaria de convidar a classe médica a pensar nessa perspectiva preventiva e ter a preocupação, né, de sempre consultar um advogado ou nos consultar no Sindimepa a respeito de situações em que você ainda não está enfrentando um problema. Convidamos particularmente pelo fato de que outro diagnóstico que fazemos, eu sou professor universitário, então tenho alguma inserção nesse meio, e eu observo que existe nessa lógica, né, da mercantilização da vida, existe uma mercantilização dos currículos universitários também. Então, é muito comum que os profissionais sejam formados em uma vertente cada vez mais técnica das suas respectivas áreas de atuação e tenham uma formação um pouco mais incipiente no que diz respeito aos aspectos práticos, né, do que eles vão encontrar quando se tornarem profissionais. Se você for trabalhar em uma empresa, você precisa saber qual é a sua regulamentação trabalhista. Se você vai trabalhar como PJ, que agora é a moda, né, é a realidade, você precisa saber quais são as suas obrigações. Você precisa, inclusive, saber como gerir o seu consultório. Se você é um profissional que trabalha sozinho, então você vai ter esse ônus, né? Você vai contratar uma secretária, você vai ter impostos para recolher. Então, toda esta preparação, é verdade, ela não faz parte da formação médica. Eu não estou dizendo que você tem que colocar isso no eixo de formação fundamental de uma faculdade de medicina. Mas, por meio das formações complementares e daquelas coisas que você deve buscar por iniciativa própria, a partir das suas necessidades singulares, todas essas questões precisam ser devidamente esclarecidas em tempo hábil para você não incorrer
em problemas, né? Vou lhes dar um exemplo de uma situação. Existe a limitação de vínculos públicos, né? Você não pode se pendurar em diversas funções dentro da administração pública. Recentemente, pelo Sindimep, estivemos numa reunião na Secretaria de Saúde do município e eu ouvi, por sinal do jurídico, um comentário falando disso. Os médicos hoje preferem a relação através de uma pessoa jurídica. E eu me manifestei contrário de imediato. Eu disse, acredito que não. Acredito que hoje as relações passaram a ser pejotizadas por demandas que não tínhamos antes. Independente de você ser pessoa física atuando num determinado hospital e jurídica em outro, o CNES é exigido, que é o Cadastro Nacional de Especialidade, e é cruzado. E aí você não tem como extrapolar uma carga horária limite, salvo engano são 80 horas semanais, senão você está incorrendo em uma série de infrações. Isso faz pensar também na sua fala que, tal qual todos nós, enquanto humanos, precisamos sim de um check-up anual, mensal, que seja, hoje precisamos, enquanto profissionais da saúde, de um jurídico forte, atuante, que esteja avaliando os nossos passos e norteando as nossas decisões, para que o achismo, enquanto médico, o meu achismo diz que eu estou fazendo tudo certinho, mas às vezes o meu achismo está me levando para um caminho equivocado, né, doutor Yudes? Me permita fazer um complemento, né, a partir, né, das minhas pesquisas, minhas áreas de interesse pessoal. Eu observo que a reorganização neoliberal do mundo, né, cria essa situação em que você coloca muito nas costas do indivíduo a responsabilidade sobre tudo, né, sobre o que dá certo, sobre o que não dá. E isso cria essas figuras, né, do homem empreendedor, e isso vai levar a pessoa jurídica. Infelizmente, muitas pessoas caem em uma certa fantasia de eu sou empreendedor, eu cuido da minha própria vida, eu faço os meus horários, e a gente sabe que na prática não é assim que funciona. Então eu queria lhe dar a razão, e essa é uma posição muito nossa na assessoria jurídica do Sindimepa, que essas situações que levam à pejotização, à terceirização, etc., elas dizem respeito a uma organização do sistema de saúde que atropela o médico. É verdade que muitos médicos aderem festejando pela lógica do eu vou pagar menos imposto, eu vou ter mais dinheiro. E aí eu sempre tenho dito, né, nas oportunidades que tenho, nos atendimentos que faço, lembrar daquela história de que não existe almoço grátis, né? Eu estou pagando menos imposto, mas para isso eu estou renunciando a direitos que só existem dentro de uma sistemática de solidariedade em que eu arrecado impostos e custeio um serviço, né? Então existe, né, o lado bom e o lado ruim de cada modelo. Sim. Mas efetivamente, pelo que nós temos visto, né, quando a ficha da realidade cai para o profissional, né, é aí que eu lhe dou razão. As pessoas não estão exatamente preferindo trabalhar em regimes de precarização, mas a precarização se impôs sobre eles. E nesse contexto, não querendo fugir do nosso tema, a Lei de Responsabilidade Fiscal, que define um orçamento X através dos concursos públicos, limita também a criação desse sistema de trazer o profissional através de um concurso para prestação de serviço. Então, de um lado, o governo se posiciona dizendo que não pode fazer concursos, do outro lado, o profissional da saúde, atolado de vários serviços prestados como pessoa física, se enxerga melhor como pessoa jurídica, e aí as confusões estão criadas, né? Exato. Doutor, na sua percepção, quais seriam os erros, se você pudesse enumerar os 3 mais frequentes ou menos, quais são os erros mais frequentes que levam médicos a responder processos éticos? A esmagadora maioria dos processos que nós apontamos
sejam os ativos, sejam já finalizados, ou é cirurgia ou é obstetrícia. Né? Eu até brinco às vezes com pessoas que nos procuram e digo, não, a sua especialidade não costuma dar problema. É claro que volta e meia vai surgir, né, alguma situação de menor frequência. E aí eu preciso lhes dizer também que nós temos visto nos últimos anos um crescimento dos processos que estão relacionados a supostas agressões sexuais. E como nós lidamos, né, com uma atividade sigilosa por excelência, sempre fica essa questão da palavra do médico contra, né, do paciente, porque alguém vai dizer que esse atentado aconteceu durante uma consulta, durante um exame. Então, nós vemos com preocupação o crescimento, né, desse tipo de demanda. Eu não quero ser muito genérico, né, porque as situações, né, variam muito, mas, em geral, os processos surgem a partir da incompreensão que os usuários, os seus familiares têm acerca do tipo de procedimento que foi realizado. É por isso que eu enfatizo tanto a necessidade de você previamente sentar e fazer as conversas francas, porque quando surge um problema, a pessoa que está ferida, magoada, de luto, ela tende até a inconscientemente, eu não estou fazendo acusações assim, o sofrimento faz a pessoa enxergar as situações de uma maneira diferente. Aí ela vai encontrar um monte de erros que não aconteceram, né? Tem o problema da implantação das falsas memórias. É muito comum nós vermos, por exemplo, nos processos, a versão do acusador é uma versão horrorosa, parece que aquele médico é um verdadeiro torturador, nada nele presta, ele é mal educado, ele é grosseiro, ele cheira mal, sabe? E aí às vezes a gente faz a defesa dizendo, gente, isso não tem nem como ser verdadeiro, não é realista essa narração. Então, efetivamente, nós precisamos nos concentrar nesta questão da preparação do indivíduo para entender o que está sendo feito com ele. Agora, também é verdade, e eu lamento ter que dizer que nesse ponto não há muito se fazer, né? É que como as pessoas têm muitas fontes de consultas, né, informais e irregulares, o questionamento se tornou uma tendência. Então, eu falei há pouco, né, que a grande maioria dos nossos processos acabam com resultados favoráveis, justamente porque nós conseguimos demonstrar a correção do procedimento médico. Nós temos assim um cuidado muito... Eu particularmente faço uma crítica aos colegas advogados que adoram drama. Eu não faço defesa dramática, né? Faço defesas técnicas. Então, estou alegando que uma determinada situação deve ser feita assim. Junta a literatura, aponta no prontuário, pega o registro. É assim que nós trabalhamos e isso tem funcionado. Mas, para tanto, nós precisamos que os registros existam. Claro. Né? E aí, portanto, compete ao médico, né, nos guarnecer do material necessário, né, para que nós possamos fazer a defesa. E uma outra orientação que eu posso dar em caráter geral é ficar atento, porque uma coisa que é muito recorrente também nos nossos atendimentos é o profissional que foi acionado para algum tipo de providência e ele demora, às vezes, meses para procurar orientação jurídica. Nós já tivemos situações de sermos procurados por um médico que recebeu o mandado de citação. Quando eu vou olhar, o prazo da contestação já passou, ele já é revel, ele já está numa situação, né, extremamente difícil. Pouco a ser feito, né? Às vezes nada, né? Então, assim, é preciso, dentro dessa compreensão da litigiosidade social hoje em dia, você foi acionado, você recebeu um papel, você não entendeu muito bem, corra atrás de orientação. Nós escutamos com uma certa frequência
o argumento de que, não, mas a minha vida é muito complicada, eu trabalho em vários lugares, eu tenho dificuldade, né, de liberar um tempo. Mas você vai ter que liberar um tempo. Infelizmente, isso é um ponto do exercício da atividade, qualquer que seja a atividade hoje em dia. Então, se você sentiu uma dúvida, se você foi questionado, às vezes você não recebeu nada, tá? Mas você percebeu na interação com um paciente ou um familiar que tem uma rusga, alguma coisa ali, procure orientação, porque isso pode fazer toda a diferença para prevenir ou, eventualmente, para solucionar um conflito que se manifeste. Falamos um pouco anteriormente sobre uma acusação de que há um corporativismo nas entidades como o Conselho Regional, Federal de Medicina, os sindicatos. Eu não vejo bem assim, mas eu defendo a teoria de que nenhum médico sai da sua casa para fazer o mal, né? Pessoas de bem fazem o bem, mas, como tudo na vida, um avião, por algum acidente, ele cai e mata todos os passageiros. Poxa, aquelas pessoas estavam ali indo a um passeio, a uma diversão, a um encontro familiar, enfim, e houve um desatino. Claro, existem coisas que favorecem esses eventos. E aí a imputabilidade, sim, cai bem. De qualquer forma, o que a gente vê no dia a dia é que essa vida maluca, que nos deixa pouco tempo, não exige, como deveria, um cuidado na hora do registro no prontuário dos pacientes, da enfatização não só das vantagens, mas das possibilidades de risco que qualquer procedimento traz, até mesmo de uma injeção, como o senhor falou. Você vai tomar uma injeção, você vai usar um medicamento que nunca usou, você pode fazer uma alergia, você pode ter um mal súbito, você pode sucumbir. E eu vejo que talvez seja esse o formato que atrela um quantitativo de processos crescentes. E o revés dessas publicizações, na hora em que você só publica lá nas redes sociais os bons resultados e alguém te procura e tem um mau resultado, isso não tinha enfoque na cabeça daquela pessoa, né? Doutor Ildes, acho que a gente ficaria dias falando, né? O assunto é muito interessante. Eu queria, para finalizar a nossa conversa, que foi agradabilíssima, uma mensagem final sua para os nossos ouvintes sobre a questão ética, a responsabilidade, a segurança no exercício da medicina. Alguns pontos já ficaram claros: a ênfase no prontuário, no diálogo, o registro, a empatia, a humanização, o apoio e orientação. O que mais o senhor deixaria como mensagem? Existe um verso do cancioneiro popular que eu acho extraordinário, que é daquela canção O Estrangeiro, do Caetano Veloso, quando ele diz que o certo é saber que o certo é certo. Então, parece às vezes que as pessoas estão perdendo o bom senso. E eu gostaria de deixar uma mensagem relacionada ao bom senso. O senhor abordou ao longo da nossa conversa a questão dessa publicidade de resultados milagrosos, né? Se nós fôssemos levar em consideração a quantidade de propagandas que nos aparecem diariamente pelas redes sociais, não existia mais doença no mundo. Porque é sempre uma cura milagrosa, uma coisa que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. Me permita também um comentário pessoal. 2 anos atrás eu fui diagnosticado com diabetes. E quando, né, na pressão desse diagnóstico, né, me sentindo muito mal, né, eu acesso uma rede social, tinha lá uma informação de uma hora extremamente importante. E aí eu passei quase 30 minutos vendo um vídeo que você não pode acelerar, tem que ver até o final. Eu me senti tão agredido com aquilo. Né, E depois você olha, cara, claramente aquilo não podia ser verdade, mas você está em uma condição que você só quer uma esperança. Gostaria daquilo. Exato. Né? Então, trabalhar com a medicina é mexer com as esperanças das pessoas, com as suas necessidades, inclusive, sobrevivência. Então você precisa ter muito cuidado quando vai vender para as pessoas qualquer tipo de tratamento, procedimento, expectativa,
porque isso mexe demais com o emocional das pessoas e quando não dá certo, a reação pode ser, né, extremamente grave, né, esses conflitos. E isso faz parte do aspecto comunicacional, né? A categoria médicos, as entidades médicas de um modo geral, precisam mostrar para as pessoas que muitas coisas estão totalmente fora do controle do profissional médico. Eu já vi situações por exemplo, quando você tem um agendamento que você não controla e você tem no seu turno de trabalho, 30 pacientes para atender, isso significa que você só vai ter, 5 minutos, 7 minutos. Tá? Eu já vi hospitais particulares que instituíram esse modelo de atendimento em totem, tá? Que deixa o médico em pé. É a arquitetura da exploração do trabalho. O médico não senta, que é para ele não relaxar e não demorar, porque é a lógica da produtividade. Mas com isso você avilta a dignidade desse profissional. Você avilta a dignidade, o corpo, a saúde mental deste ser humano. E isto vai impactar na qualidade da prestação de serviço. Claro. Só que o usuário, ele compreensivelmente, ele vai olhar para o profissional que está na frente dele. Ele não vai pensar em sistema, ele não vai pensar em governador, em prefeito, em dono de hospital. Ele quer saber do indivíduo que está na frente dele. Então, lutar pela qualidade, né, dos direitos que você tem enquanto profissional é uma necessidade cotidiana. Não aceitar os atalhos, as flexibilizações, porque elas vão repercutir sobre a qualidade do seu atendimento no dia a dia e elas vão repercutir sobre os seus direitos adiante. Bom, queria agradecer ao Dr. Iudice, agradecer a todos que acompanharam. O assunto levaria muito tempo se quiséssemos divulgar mais coisas. Queria deixar também uma fala de uma pessoa que foi muito importante na medicina, a doutora Adib Jatene. A doutora Adib Jatene uma vez mencionou: a medicina não foi criada para o médico, a medicina foi criada para o paciente. E esse é o olhar que eu deixo para todos refletirem. Se passarmos a olhar, mudar de lugar, nos colocar de forma empática no lugar do paciente, com aquela doença, com aquele mal-estar que está trazendo tristeza, prejuízo e que precisa desse apoio, certamente com a ética, certamente com todos os guidelines que temos, com todas as normativas, ajudas, tanto jurídicas como multiprofissionais hoje, a gente consegue conquistar o entendimento e um melhor resultado. Agradeço a todos, espero que tenham gostado e convido ao próximo episódio que vamos divulgar em breve para todos. Um ótimo fim de dia para todos. Olá, esse é o Expresso Sindimepa, um podcast do Sindicato dos Médicos do Pará, sobre atualidades e informações. Siga nosso perfil na sua plataforma preferida e acompanhe todos os episódios.